O pensamento que o gestor de telecom deve ter para otimizar custos, ou seja, para diminuir todo o valor possível em qualquer tipo de projeto. Isso independente de se é um projeto que utiliza internet, se é um projeto que utiliza voz, em qualquer um deles, tá? Eu, para você ter ideia, aprendi isso mais ou menos de duas formas. Primeira, já fui militar do Exército. Eu atuei, servi ao nosso Brasil e lá tiveram várias coisas que eu aprendi. Foi uma época que eu achei muito enriquecedora. Na época que você serve, você não presta atenção em tantas coisas não, mas depois você consegue ver tudo que você passou. E tinham atividades lá que você precisava fazer. Uma delas, um sargento, precisava rebocar uma parede. E eles, Kleber, vai lá e reboca essa parede. E eu não tinha espátula, não tinha pá de pedreiro, não tinha massa, não tinha cimento, não tinha nada. E eu disse, como é que eu vou fazer isso? Corri pelo quartel todo e não encontrei nada que tivesse pronto para fazer, não tinha cimento, não tinha nada. E eu voltei lá para o sargento e disse, não tenho como fazer porque não está aqui. Paguei lá umas flexões da vida, normal de todo, todo militar, e o sargento me deu um seguinte ensinamento. Kleber, lá eu era chamado de Aragão. Aragão, toda pessoa, que eu entendi, tá? Toda empresa, ou seja, todo negócio que pedir para você fazer algo, ele tem que te entregar recursos para você fazer. Então, se alguém mandar você fazer alguma coisa que você não tem condições de fazer, porque quem está te pedindo não tem o recurso, não faça, diga que você não consegue. E aquilo ficou na minha cabeça de caramba, entendi. Mas eu não me livrei da tarefa, né? Ele já estava lá com um baldinho, com cimento, tudo pronto, eu peguei e fui fazer a tarefa. Mas eu peguei aquilo de caramba. Então, toda empresa que eu trabalhei depois, eu pensava, tá, ele vai me dar os recursos e eu vou fazer a atividade. Ok. E depois de um certo tempo, já trabalhei em algumas empresas e hoje eu tenho uma empresa há mais de 9 anos. Então, com esse pensamento que eu tinha do Exército, de militar, me auxiliou em muita coisa. Mas o pensamento que eu tive como dono de um negócio, ele me fez ver um pouquinho diferente. Então, existe esse pensamento de a empresa tem que me dar o que eu preciso para trabalhar? Sim, claro. É obrigação dela porque você é um colaborador, é um funcionário. Mas existe o pensamento empreendedor, que é, mesmo que essa empresa não te dê os recursos, busque algo para fazer. Então, é o que eu aprendi, é o que eu hoje faço com meus clientes. Então, eu já fui em diversos clientes que têm plano corporativo e o pessoal lá, na gestão dos recursos, eles não tinham todas as informações. Então, eu tinha duas opções. Ou eu dizer, não, você tem que me dar, e aí sim eu começo a fazer algo, ou, tudo bem, você não tem essas informações, ok, vamos assinar o contrato, e aí eu começo e busco todas as informações que você não tem. E esse é o pensamento que eu acredito que todo gestor de telecom deve ter, empreendedor. Pense que o negócio é seu, ou que aquela área é sua e que você tem que trazer benefícios para a empresa. Simples assim, se você é um funcionário ou se você é um prestador de serviço. Em ambos, acredito que toda pessoa que trabalha, ela quer fazer com que a empresa melhore. Porque toda empresa é feita de pessoas. Se não tiver pessoas numa empresa, ela não existe. Simples assim. Então, se você é gestor de telecom, você está atuando com isso, você está trabalhando com isso, ou você quer trabalhar, entenda que esse pensamento é fundamental para você ter sucesso. Pensar como empreendedor. Na metodologia que eu utilizo, que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, eu baseei ela com esse raciocínio. Então, onde é que você consegue reduzir custos? No próprio nome já diz, reduza custos. É nos dois pilares. A gente tem o pilar negociação e tem o pilar gestão. Em ambos você consegue fazer isso. Por quê? Porque, cara, tudo que você fizer na gestão telecom pode reduzir despesas. Vou dar um exemplo simples. Negociação de novo contrato. Você pode reduzir, lógico, você vai avaliar, você tem diversas tarefas que você pode fazer e que no final a tendência é reduzir o preço, é diminuir. Pelo menos não aumenta, mas diminuir é fundamental. Permanecer é mais trabalhoso. Eu acredito que todo contrato dá para você otimizar alguma coisa. Na maioria deles, até onde eu trabalhei hoje, tiveram pouquíssimas empresas que eu fui lá, conversei com o pessoal e não tinha muito o que ser feito na questão de custos. Mas a maioria esmagadora tinha como você reduzir custos nessa parte de contratos. E outra via, ou seja, o outro pilar que é gestão, também dá para você reduzir. Um exemplo prático, semana
passada, ou foi retrasada, um usuário disse: eu preciso utilizar mais internet porque eu estou consumindo mais. E o gestor passou para mim essa informação e disse: tudo bem. Só que eu consegui avaliar que aquele usuário estava utilizando a internet em um horário indevido. Ou seja, não era o horário que ele estava trabalhando, era o horário que ele estava com algo pessoal. E isso você consegue ver na gestão. Não precisa negociar novo contrato, na gestão. Então eu mostrei para o gestor: ó, esse usuário está usando dessa forma. Ele pode utilizar dessa maneira? Se ele não pode, que foi o caso, era simples. Ó, você está utilizando sua internet nesse horário. Então deixa de utilizar nesse horário, utiliza no horário correto e aí você vai conseguir utilizar. A partir desse momento, ou seja, quando o usuário ele começa a enxergar que ele está sendo visto, eles mudam de comportamento. Então isso também ajuda a você otimizar custos. Como gestor de telecom, você está pensando no dinheiro da empresa. Seria muito mais fácil responder: ok, tem esses planos aqui, escolhe aí e eu faço a mudança. Você, acredito eu, você tem que ter um pensamento diferente. Tem que ter um pensamento de: a empresa tem que gastar o valor financeiro correto e não à torta e à direito, como se diz. Você tem que zelar pelo dinheiro da empresa, até porque ela que paga você, né? Então, eu acredito que é a melhor alternativa possível. Existiam já situações que eu recebi um elogio, uma informação que eu achei que meu coração deu uma palpitada. Tinha uma gestora de uma empresa que ela chegou para mim e eu disse: e aí, como é que tá o trabalho? O que é que vocês estão achando? Conversei com ela, eu não lembro se era um mês de fevereiro, março, abril. Eu sei que era no início do ano, primeiro semestre. E ela disse: Kleber, muito bem pelo seu trabalho, você está de parabéns, porque você foi o único setor da empresa que reduziu despesas. E eu disse: caraca, ótimo! E eu não sou funcionário próprio, eu sou prestador de serviço. Quando eu faço gestão de telecom para algumas empresas, eu presto serviço para elas. Então, ótimo, caramba, meu serviço está fazendo com que a empresa economize na minha área, ou seja, que é telecom. Cara, se você parar para pensar, telecom é o que toda empresa hoje, de médio, grande porte, pequeno porte, praticamente toda, ela utiliza a internet para gerar negócios. Então eu estou fazendo com que a empresa diminua o custo aqui e, lógico, esse dinheiro ela pode utilizar de outra forma, pode ter lucratividade, comprar equipamentos, pagar mais funcionários e por aí vai. Então o pensamento do gestor ele tem que ser direcionado, acredito eu, com o raciocínio empreendedor, fazer a empresa ganhar dinheiro das maneiras corretas e fazendo toda essa parte de visão, tanto no novo contrato atual, renegociando, vendo alternativas, e na gestão dos contratos. Você tem auditoria de faturas, você tem solicitações de usuários, reclamações, porque você não pode deixar o serviço lá sem funcionar. Então isso também faz com que a empresa tenha uma otimização de custos. Pelo menos é isso que eu acredito.